Não, a construção do livro 12 não foi nem um pouco como se imagina. Bom, nós aqui da Esfera Serafim, a gente tem diversos métodos de construção de história, construção de mundo, e além de tudo isso, a gente ainda tem diversas formas de construir um personagem. Obviamente, isso vai de autor para autor, de ideia para ideia e do que a história precisa. Mas no meio de tudo isso, o livro 12 se destaca por algumas nuances que fizeram ele ser diferente. Aí vão algumas delas. A primeira foi a que o livro 12 foi construído de uma forma coletiva. No caso, não foi apenas um autor que teve ali com a ideia principal da história. E a história não foi construída primeiro para os personagens virem depois. Por mais contraintuitivo que isso possa parecer, primeiro vieram os personagens e depois surgiu as ideias para cada um deles. Então, os personagens vieram cada um de uma pessoa como um senso coletivo mesmo para a construção de um projeto de gamificação. A partir disso, cada personagem teve a sua trajetória traçada e, com base nisso, se criou um mundo completamente novo. A segunda coisa foi que o mundo da História 12 ele não foi construído, mas ele foi montado. Isso significa que a base para esse mundo ela já tinha sido criada. E ela foi criada desde a concepção do livro Onde Habitam os Espectros, que é justamente aquela saga mais urbana de terror que tem aqui mesmo nesse mesmo projeto da Esfera Serafim. No entanto, ao invés de construir um mundo novo, foram reaproveitados diversos conceitos que não foram bem explorados naquele mundo anterior, como os conceitos da monstruologia, da criação de criaturas fantásticas e aquilo que veio a ser a identidade do livro, a existência dos Zefanins. E eles são o próximo ponto. Os Zefanins, eles não são criaturas mágicas. Por mais que o contexto faça com que eles pareçam ser, eles não são nem de longe criaturas mágicas. Na verdade, a história dá a entender que eles são como se fossem seres que tiveram um despertar espiritual e que agora agem como porta-vozes da natureza, dando a elas a voz e a defesa que elas precisam. E é isso que move toda a trama do livro 12, deixando ele muito único na sua própria concepção e, é claro, na sua própria construção. Efanins nós temos três, que são os elementódicos, os corpódicos e os fasmódicos. Corpódicos e elementódicos, a palavra que define essas categorias já é autoexplicativo, pois essas categorias são aquelas que mexem com o corpo e as que mexem com os elementos da natureza. No entanto, aquela que pode parecer estranha é justamente a raça dos fasmódicos. Isso porque o fasma é o que define a essência imaterial, tanto dos ecos quanto dos zefanins, sendo eles em base a mesma coisa, mas espiritualmente diferentes. Por isso que o fasma ele acaba sendo tão importante não só como uma mecânica de combate no livro, mas também como construção de mundo e o porquê ele é tão importante para definir essas criaturas que nem humanas são, mas agem como se tivessem algo de humano ali dentro delas. Além disso, nós temos a construção dos ambientes que em si também são muito diferentes, mas que conversam uns com os outros e com a nossa realidade de uma maneira que os outros livros do projeto não conseguiram fazer. Isso porque cada um dos antagonistas é dono de um território, sendo Foster Illumine o dono da cidade de Alva e seu governador, sendo essa cidade a mais futurista e tecnológica entre todas,
os Volturi, os governadores de Avina, que é a capital de todo o centro mágico e esotérico desse mundo, sendo também Josephine e Caio, os donos do Vale da Morte e governadores dele, sendo ali onde habitam todos os mortos-vivos, e obviamente aquele que governa sobre tudo e todos, Balthazar Snow, que é o Mago Supremo e Imperador Mor de todos os outros reinos que foram conquistados. Nenhum reino oferece nenhuma resistência a ele. Isso porque Balthazar Snow não é um Mago Supremo como nós conhecemos em outras mídias, mas por mérito próprio. Ele é um dos poucos na história que nós conhecemos sendo capaz de dominar duas magias muito perigosas, sendo elas a necromancia e a conjuração. No caso, a gente puxa mais para o lado da evocação, porque é uma coisa muito mais profunda o que ele tem. E é o que ele demonstra durante todo o livro. Tanto que as magias que ele controla pouco se vê nas mãos dos outros seis magos que a gente tem, que são justamente os Volturi. A gente vê Lysander dominando a conjuração, a gente vê Marcellus dominando a transmutação, vemos Apolônia dominando a adivinhação, Macaila dominando a ilusão, Erendor dominando o encantamento e o Godric dominando a abjuração. Mas nenhum deles domina a necromancia e a evocação, como Balthazar Snow domina, sendo ele o elo que falta entre os seis Volturi, completando as 8 formas de magia que nós temos nesse mundo. Isso, inclusive, conversa com o livro O Murmúrcio de Foz do Encanto. Mas lá, a magia ela é explicada de uma maneira um pouco mais lúdica e menos visceral do que nós temos aqui no livro 12. E esse é outro grande ponto. Nós vemos a diferença entre o poder que os Zephanin carregam e o poder que os magistas carregam, sendo os magistas os responsáveis pela atual crise que o mundo está passando e, junto com eles, o avanço desenfreado da tecnologia e o levantar sem perdão dos mortos. E é sobre isso que o livro acaba tratando. Não é só sobre a construção de mundo, mas também sobre a construção dos personagens que participam dessa empreitada. Mas cada personagem merece ter a sua dedicatória em vídeos diferentes. Sendo assim, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido alguns pontos e espero vê-los de novo muito em breve.